Fala galera, mais um vídeo aí falando sobre long and short e hoje eu vou aprofundar, falar mais sobre o ratio, o que vem a ser isso, o que é o ratio e como você vai avaliar a entrada em uma operação de long and short. Então vamos lá, compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho aqui o Profit, que é uma plataforma de negociação analógica, que é a dona, né, vamos dizer assim, né, o fabricante da plataforma do Profit. Ela desenvolveu, sempre está inovando, né, e ela desenvolveu um plugin, que é um plugin de long and short, tá? Onde você consegue realizar as operações de long and short. Por que você precisa de ter um robô, né, de execução das operações de long and short? Porque você, como a gente já falou nos vídeos anteriores, se você perdeu, né, aí os dois vídeos que eu já fiz falando sobre long and short, o que é long and short e falando também um pouco aí sobre como calcular a correlação entre os ativos, não deixe de assistir, tá aí no meu canal, dá uma olhadinha lá que eu explico em detalhes o que vem a ser a correlação, como você calcular e o que vem a ser operação de long and short. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre ratio, né? Como você vai calcular, para que serve esse ratio, como você vai avaliar a entrada de uma operação ou não. Então, vamos lá. Eu estou aqui com um gráfico, como eu falei, né, um gráfico da GGBR, do setor de siderurgia, e aqui na Nelogic eu tenho o plugin de long and short, que vem a ser o plugin de long and short. Ele nada mais é do que a nossa plataforma aí de execução que a gente vai ter. Deixa eu só aumentar aqui o gráfico, que nós temos aqui. Vou colocar aqui GGBR, que é o ativo que eu quero mostrar, tá? Lembrando, long and short é uma operação estruturada onde a gente vai comprar um ativo e vai vender outro simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Por isso que a gente precisa de um robô de execução e esse plugin, ele, por exemplo, para operar na nossa bolsa aqui no Brasil, a gente pode utilizar essa ferramenta. Existe uma outra ferramenta que eu vou apresentar ela para vocês mais para frente. Eu vou fazer muitos vídeos falando sobre operações de long and short, e uma das ferramentas que você pode utilizar é o plugin da Nelogic, o plugin de long and short. Bem, e nesse gráfico aqui, que é disponibilizado no plugin de long and short, a gente vai avaliar as ações, né, o par que eu vou acompanhar. E aí eu quero colocar o que? A GGBR com a Goal, porque uma é controlada e a outra é controladora, ou seja, uma é dona da outra. E elas tendem a caminhar para o mesmo lado, certo? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui então, ó, na cor amarela, nós temos o gráfico da GGBR, o comportamento do preço da GGBR. E no gráfico, na linha verde, nós temos aí o que? O gráfico da Goal, certo? A gente observa que em alguns momentos, eu quero diminuir aqui um pouco isso aqui para mostrar algumas coisas que são interessantes. Então, olha só, quando a gente olha o gráfico da GGBR, que é o amarelo, e o gráfico da Goal, que é o verde, a gente observa, e eu vou mostrar isso aqui no gráfico para vocês, o seguinte, ó. Observa que esse movimento aqui, ó, ele foi maior de subida, ó, tá vendo? Ó, deu 17%. E quando a gente olha aqui, ó, ele deu 20%, 21%, ou seja, teve uma ação que ela andou mais do que a outra naquela tendência de alta. E quando a gente olha o cenário de queda, a gente observa que aqui, ó, essa ação, por exemplo, ela teve um movimento de queda, ó, maior. Em 10 dias ela caiu 26,30%. Aqui, ó, por exemplo, já caiu 26,85%. Então a gente consegue verificar que os movimentos, eles são parecidos, né? Observa que o movimento ele é parecido, sendo que a amplitude do movimento em determinados momentos, ele é maior em um ativo ou em outro. E são essas distorções que o mercado oferece que a gente vai, de fato, operar. E aí, quando a gente divide, né? Então aqui eu tenho a GGBR em amarelo, tenho em Goal a verde, e quando eu pego a Goal, a GGBR, e eu divido ela pela Goal, vou pegar aqui a calculadora, só para lembrar o que é o ratio. O ratio é quando eu divido o preço de uma ação pela outra. Então eu pego aqui a GGBR, que é 23,54, vou dividir por
9,81, que é o preço da Goal. Eu tenho que encontrar esse resultado aqui, ó, 2,3996, tá? Então, ó, 2,39959, se arredondar, vai dar o 39,96. Então, esse é o ratio, é isso aqui que a gente vai acompanhar para realizar as nossas operações. Bem, e aí, qual é o momento que a gente vai avaliar para entrar e sair dessas operações? A gente justamente vai aproveitar essas distorções no mercado, onde aqui a gente viu que a Goal ela subiu, por exemplo, 20% e aqui só subiu 17%, então tem uma diferença aqui de 3%. E aí olha o que aconteceu nesse momento aqui, ó, nessa região. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um desenho para facilitar, mas ele não me permite colocar nesse gráfico aqui o desenho. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, nesse momento aqui, ó, que houve aí esse movimento aqui, ó, de alta aqui foi um movimento diferente, a gente observa o que, ó, que uma ação ela acabou, né, subindo mais do que a outra. Então nessa variação aqui é um momento que a gente consegue ganhar a mesma coisa aqui nessa subida, tá bom? Então só para olhar já o ativo, aqui é o ativo indexado, tá bom? Aqui eu tenho a comparação entre as ações e aqui eu tenho o ativo indexado, tá bom? E aqui eu consigo olhar, né, o ativo, só o gráfico indexado. Mas eu quero ir lá para o Excel, só vamos pegar aqui esses valores, ó, 23,54 e 9,81. Deixa eu pegar aqui o Excel. Então eu tenho aqui, ó, GGBR4 e eu tenho a Goal 4. A Goal é 9,81 e 23,54. Então 9,81 e 23,54. O que é o ratio? O que vai ser GGBR4 dividido por Goal 4, que é o ratio que a gente tem ali no nosso gráfico, certo? Então vou fazer aqui, vou mostrar o ratio. Eu vou pegar esse ativo, a GGBR, vou dividir por Goal. Eu tenho esse ratio aqui. Vou dar só uma ajustada aqui, 2,3996. É importante a gente olhar as 4 casas decimais depois da vírgula, tá? Por quê? Porque às vezes só essa variação aqui já é o lucro. Por exemplo, ela variar 2,4016, por exemplo, já será o seu lucro, por exemplo. Tá bom? Então é importante olhar as 4 casas decimais. Agora, e se eu pegar a Goal 4 e dividir pela GGBR4, eu vou ter o quê? Um ratio diferente. Ó, eu vou pegar 9,81, vou dividir por GGBR, que é 23,54, eu vou ter um ratio de 0,4167. Ah, Augusto, mas quando eu vou usar um e quando eu vou usar o outro? Eu, particularmente, Augusto, gosto de olhar sempre o quê? O gráfico de baixo para cima. O que isso quer dizer? Eu sempre vou comprar a ação que está na parte de cima da divisão, que é o denominador, certo? E na parte de baixo, vou vender aquela ação. Então, a ação que está na frente, eu compro. A ação que está na parte que é a segunda depois da barra aqui, é a que eu vou vender. E aí eu estou olhando o gráfico de baixo para cima. Eu compro a GGBR e vendo a Goal. Bem, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um outro gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte. A gente também pode, por exemplo, indexar num gráfico normal, sem ser o gráfico lá do plugin do Long Short, eu posso fazer o quê? A GGBR dividido pela Goal. Então eu venho aqui, como é que eu faço para fazer isso? Eu tenho que indexar, por exemplo, a GGBR. Como é que eu faço isso? Eu vou apertar Ctrl I. Ctrl I, ó, eu vou indexar um ativo. Então eu tenho a GGBR, eu vou colocar aqui Goal 4. Dou 2 cliques e vou dar OK, eu vou dividir. Quando eu dividir, o que vai acontecer? Fica meio zoado aqui o gráfico. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse gráfico aqui, só dar 2 cliques aqui no Candle, e eu vou colocar ele como linha.
vai ficar mais fácil a visualização. Essa é uma outra dica que eu dou. Quando você for analisar um ativo sintético, que é um ativo dividido pelo outro, eu sugiro você analisar usando o gráfico de linha. Por quê? Porque ele vai ficar mais limpo para você visualizar e analisar as operações. Então, diferente quando você vai analisar uma ação que você olha o gráfico, traça uma linha de tendência, identifica a região de suporte e resistência, você até pode fazer isso aqui no long and short, mas é diferente, tá? Não vai ter o mesmo resultado. Eu particularmente não faço isso. Eu até analiso às vezes isoladamente a ação que eu estou comprando e a ação que eu estou vendendo, mas para confirmar a entrada na operação do long and short, mas eu não faço uma análise técnica do gráfico sintético, do gráfico de long and short. E sim, eu utilizo outros indicadores para identificar se é o momento ou não de entrar naquela operação. Bem, aí você deve estar se perguntando, pô Augusto, tá bom, beleza, eu dividi um ativo pelo outro, eu encontrei o ratio, eu encontrei a taxa, em que momento que eu vou ganhar dinheiro com essa operação de long and short? Se eu compro essa ação e eu vendo a Goal, qual é o melhor cenário que a gente pode imaginar aqui? Vamos lá, deixa eu desenhar. O melhor cenário é que essa ação, por exemplo, deixa eu só ver, o melhor cenário é que essa ação, a GGBR, ela suba, certo? E a Goal, ela caia. Esse é o melhor cenário, certo? Porque se eu vou ganhar na distorção, o ativo que eu estou comprado, eu quero que suba, e o ativo que eu estou vendido, eu quero que caia. E aí eu vou ter a melhor distorção possível. Sendo que quando a gente faz uma operação de long and short, comprando GGBR e vendendo Goal, ou comprando Goal e vendendo GGBR, dependendo do cenário que a gente vai avaliar mais para frente, eu vou explicar isso mais para frente, é mais difícil disso acontecer, de uma subir e a outra cair. Por quê? Porque uma é dona da outra. Então, dificilmente você vai ver esse cenário para ações controladas com controladora. A mesma coisa ON com PN. Dificilmente você vai ver a PET3 subindo e a PET4 caindo. Isso é muito raro, tá bom? E se isso acontecer, a diferença vai ser pequena. Então, qual é o cenário que a gente vai ganhar dinheiro? Esse é um dos cenários. Mas, por exemplo, se analisarmos Petrobras com Vale, isso é muito possível de acontecer. Por quê? São setores diferentes. Então é possível de em um dia a ação da Petrobras subir e da Vale cair, beleza? Agora, quais são os cenários mais prováveis em um par Goal com GGBR ou ON com PN? Por exemplo, a ação, eu estou comprado na GGBR e eu estou vendido na Goal, se elas andam juntas na mesma direção, então eu quero que a GGBR, por eu estar comprado, eu quero que ela suba mais do que a Goal. Se ela subir mais do que a Goal, eu vou ter o que? A distorção do ratio e eu vou ganhar dinheiro, beleza? A mesma coisa é que se por um acaso eu tô comprado na Goal e vendido na GGBR, o que vai acontecer? Eu vou querer que a GGBR ela caia mais do que a Goal, porque se eu estou vendido na GGBR e comprado na Goal e o mercado, as duas estão caindo, eu quero que a GGBR caia mais do que a Goal. Então, tanto faz se o cenário é de alta ou se o cenário é de baixo, nas operações de long and short a gente vai ganhar o que? Nas distorções. E quando a gente olha aquele gráfico que eu apresentei do long and short, a gente vai verificar que realmente existem momentos onde existe o que? Uma distorção maior. O preço aqui ele acaba subindo ou caindo mais do que o outro. E são nesses momentos aí que a gente vai ganhar dinheiro no mercado, com essas distorções. Então, ambas estão caindo. A que está vendida tem que cair mais do que a que está comprada. Ambas estão subindo. A ação que eu estou comprado, ela tem que subir mais do que a ação que eu estou vendido. Então, é assim que funciona o ratio e é assim que você vai analisar para entrar nas operações de long and short. Beleza? Então, nos próximos vídeos eu vou intercalar com vídeos falando sobre ações,
sobre tanto técnicas ou indicadores, ou falando sobre o mercado especificamente de ações, e trazendo aí essa novidade, também falando sobre operações de long e short e falando mais e mais sobre long e short. Como você vai utilizar a arbitragem, o que é a arbitragem, quais são os melhores pares para operar, como você vai, quais são os indicadores que você vai utilizar nesse mercado, enfim. E também vamos falar aí de mercado americano, como funciona, que plataformas a gente vai poder utilizar, como é que eu vou executar essas operações, qual é a corretora que a gente usa lá fora, como é que a gente manda dinheiro lá para fora, qual é a forma segura de mandar dinheiro. Então tudo isso a gente vai ver aqui no canal e eu conto com você nos próximos vídeos. Se ainda não está inscrito, não deixa de se inscrever aí, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vejo você aí no próximo vídeo. Não esquece de dar o like, hein, galera? Grande abraço, valeu!